Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho acompanhado as dificuldades dos pais com os filhos, né? Os filhos em aulas virtuais em casa, os pais são obrigados a ficar ali ao lado e os professores às vezes perguntam, os filhos olham para a cara dos pais, os pais não sabem o que responder. Isso é uma coisa complicada, né? E matérias que estudamos há muito tempo, há muitos anos atrás, e algumas, inclusive, que foram muito mal explicadas, né? Como, por exemplo, esse sucesso de Portugal, lá por volta de 1500, que descobre o mundo todo e depois sai de cena. Não fazia parte da cena mundial antes e nem depois. E acontece essa mágica ali. Portugal descobre o mundo todo, o caminho para as Índias, dá a volta ao mundo, descobre o Brasil. Como é que isso aconteceu? Isso não é explicado direitinho para a gente, né? E isso, na verdade, é uma história relativamente simples que começa 400 anos antes. Lá, perto por volta do ano 1100, exatamente em 1097, Jerusalém é invadida pelos árabes. Os árabes tomam Jerusalém dos cristãos. Jerusalém é a cidade mais invadida e retomada da história da humanidade. Ali é um centro de várias religiões, né? Então, nesse ano, em 97, ela foi tomada pelos árabes, dos cristãos. E naquele ano a Europa tem uma epidemia terrível. E o Papa Urbano II diz assim: é porque os árabes tomaram Jerusalém. Deus não está contente, por isso essas epidemias e tudo. Era a ciência da época, né? Então, os reinados europeus não haviam países, né? Eram reinos maiores, menores. Eles resolvem se unir para ir lá libertar Jerusalém, tirar Jerusalém da mão dos árabes. E começam, cada reinado manda um punhado de soldados e tudo, e um líder, e eles vão se reunindo. Como é que eles se identificavam? Eles todos usavam, cada um com o seu uniforme militar, mas eles usavam uma bata branca grande sobre a armadura e um crucifixo vermelho, né? Passaram a ser chamados de os cruzados. Então eles foram se arregimentando por toda a Europa e esses caminhos, né, a saída até Jerusalém, eles iam limpando os países que não eram cristãos e tudo, as localidades que não eram cristãs, eles iam limpando isso tudo. Então se transformaram nas cruzadas, que eram os caminhos que eles faziam, né? Os cruzados, as cruzadas. E eles chegaram a Jerusalém, reconquistaram Jerusalém. Levaram 10 anos e conseguiram expulsar os árabes de lá. E quando reconquistam Jerusalém, eles pensam o seguinte: bom, agora se nós largarmos, deixarmos aqui, voltarmos para casa, os árabes voltam e retomam. Então vamos ter que deixar um punhado de nós aqui. E eles escolhem lá, e uma boa parte deles fica, e ficam para tomar conta de Jerusalém, tomar conta dos templos, né? Então esses que ficaram em Jerusalém tomando conta formam a Ordem dos Templários. Então se tornam os Templários, tomando conta do Templo do Santo Sepulcro, enfim, de todos os outros templos lá de Jerusalém. Eles ficam lá por quase 200 anos, brigando com os árabes, ainda brigando, Saladino e tudo, até que lá em 1290 os árabes retomam aquilo e expulsam novamente os Templários de Jerusalém. Mas expulsam para valer. Quer dizer, 4, 5 gerações depois, eles se veem obrigados a voltarem às suas terras de origem. E este retorno é um retorno muito dolorido. Eles, enquanto estiveram lá em Jerusalém, como eram vários povos da Europa, vários reinados diferentes, eles instituíram um linguajar próprio, eles tinham senhas, né, e tal. E eles levaram isso. Quando retornaram aos seus países de origem, principalmente na França, achava-se que eles tinham levado, e realmente levaram muitos tesouros de Jerusalém. Espoliaram muito Jerusalém e chegaram, queriam retomar seus castelos, e não é assim, quer dizer, 3, 4 gerações depois, tiveram muita dificuldade, eles continuavam se reunindo, escondidos, e com senhas e códigos, e tal, tentaram reocupar seus espaços, é uma maçonaria, né, já o princípio da maçonaria, tentaram retomar seus castelos e tudo, mas não houve como, e principalmente na França, o rei Filipe, o Belo, o Filipe perseguiu muito essa turma, os templários. Ele chegou a prender uns 500 e degolou uma parte, ele torturava, queria saber das riquezas deles, eles esconderam muita coisa e não sabiam para onde fugir. Até que ali em 1317, um rei português, Portugal era uma Suíça, Portugal era um país relativamente tranquilo lá nessa época. O Dom Dinis diz o seguinte: olha, se quiserem vir para Portugal, podem vir, não tem problema.
Eu até reservo um castelo, ali um lugar para vocês, o Castelo de Tomar. Vocês podem vir para cá, podem trazer suas riquezas, vão pagar uma taxinha para o governo português, não é uma taxinha, podem vir para cá. E não deu outra. E os templários todos da Europa, com suas riquezas, foram para Portugal e se estabeleceram lá. E o rei Dom Dinis, então, fez a Ordem de Cristo. Deixou de ser Ordem dos Templários, passou a ser Ordem de Cristo, que administrava esse dinheiro todo, o governo português garantia a segurança disso e tal. E eles ficaram lá e ocuparam tanto ali próximo de Lisboa, que é o Tomar, como no sul. Eles ficaram muito na Vila dos Lagos ali. E há um tempo depois, já em 1400, o infante Dom Henrique, infante é porque ele era, embora fosse filho do rei, ele não fazia parte da linha sucessória. E esse infante, muito guerreiro, ele pede ajuda desses templários, dos homens da Ordem de Cristo, que tinham também grão-mestre, era a mesma coisa da maçonaria. Eles então o ajudam a libertar Portugal da mão Portugal tinha sido invadido pelos mouros. Os mouros são os árabes do norte da África, né? Que tinham invadido a Península Ibérica por Gibraltar. E eles ajudam então o infante Dom Henrique a expulsar os mouros de Portugal. E eles dizem, olha, precisamos agora, a nossa riqueza está diminuindo. Nós precisamos negociar com o Oriente para continuar ricos. Mas como é que nós vamos fazer isso? Por terra não podemos, porque se nós passarmos pela França, o rei vai nos prender. Tem que ser por mar. E o governo português concorda com isso. Então eles resolvem juntar a riqueza, esses templários, a Ordem de Cristo, e trazer da Europa os melhores artesãos de navegação. Então eles trazem engenheiros de navios, e os artesãos, os carpinteiros, e começam a construir grandes barcos em Portugal. Tanto ali em Belém, ali em Lisboa, como também no sul. O infante gostava muito da região do sul ali, que ficou chamada como Vila de Sagres, que é perto da Vila dos Lagos, onde os cavaleiros da Ordem de Cristo ficavam. E depois o nome até mudou de nome, virou Vila do Infante, depois virou Sagres, né? E ele fez uma escola, e então começaram a construir barcos com esse dinheiro dos Templários, da Ordem de Cristo. E a ideia realmente era ir para o Oriente, para trazer as riquezas do Oriente, até que eles vão pela África. Então eles começam pela Madeira, vão descobrindo a Madeira, Açores, Cabo Verde e tal, até dobrar o Cabo da Boa Esperança com Bartolomeu Dias, e até que finalmente, em 1498, o grande herói português, Vasco da Gama, chega nas Índias, descobre o caminho para as Índias. Vasco da Gama é um super-homem português. Os Lusíadas de Camões era apaixonado por Vasco da Gama, né? Os Lusíadas são praticamente todos dedicados a Vasco da Gama. A viagem de Vasco da Gama às Índias. Enfim, e também com esse dinheiro é que Cabral vem com 13 barcos para cá. Cabral, na verdade, o destino dele também era ir para as Índias, né? Fazer a rota, mas veio conferir, já havia até o Tratado de Tordesilhas. Então ele veio com 13 barcos. Imagine que Colombo saiu da Espanha com 3 barcos só, e Cabral já veio com 13, né? Depois, quando ele foi para a África, metade disso, 7 barcos afundaram. Mas enfim, então esse todo é um dinheiro que vem lá dos Templários, que vem lá das Cruzadas, né? E depois os Templários enriqueceram Portugal, lá pelo ano 1300, e construíram isso tudo. E além do que, eles aprenderam a navegar, porque os mouros deixaram a vela triangular, que o português não manobrava bem os seus barcos. Então eles uniram ao conhecimento árabe dos mouros de vela com o dinheiro dos templários. E aí sim, isso possibilitou todas essas descobertas e tal. Então é isso aí, 400 anos de história em 8 minutos. Um abraço, pessoal, tudo de bom.